Olá, voltamos, né, para falar sobre o nosso ponto de vista sobre depressão. A gente fez um vídeo, o primeiro vídeo dessa série Depressão. Se você não viu ainda, vai lá no nosso canal e acesse. Você vai entender o que é a depressão, né? Que depressão não é besteira, depressão não é bobeira, não é mimimi, depressão é doença. E agora, nesse segundo vídeo, nessa parte 2 desse vídeo, nosso ponto de vista sobre depressão, nós vamos falar sobre depressão na adolescência, né? Na infância, na adolescência. Porque assim, a gente, né, todo mundo que já está acompanhando o vídeo, sabe, né, no nosso canal, que nós temos 2 filhos. E é muito importante a gente estar antenado quais são os sintomas da depressão na infância e na adolescência, né? Uhum. Isso provavelmente vocês devem receber num consultório crianças e adolescentes que estão com algum tipo de sintoma da depressão, não é? E o interessante é que muitas vezes eu escuto dos pais assim, mas como assim? Meu filho só tem, sei lá, 6 anos e já tá com depressão? O que tá acontecendo com essa criança? Tem de tudo, a gente escuta ainda, né, Ilma? Essa criança tem de tudo. É muito comum isso, e essa demanda é dos pais, né? Porque é difícil para os pais compreenderem que uma criança ainda tão pequena já está manifestando. Mas o que está por detrás disso, né? O ambiente que ela está inserida, as questões que ela já traz lá, muitas vezes de ventre, não é? Porque uma mãe depressiva, uma mãe que já desenvolve, já vem com uma depressão anterior, ou mesmo durante a gestação, ela já oferta um ventre comprometido ali nessa questão emocional para o seu filho, né? Por quê? Porque a depressão tem toda uma questão da química cerebral que atua também, né? Então, é muito importante observar os sintomas nas crianças. As crianças marcam, né, Sandra? Esse sintoma, uma criança triste, uma criança desanimada, apática. Nossa, eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma creche, a gente estava fazendo um trabalho há muitos anos. E eu cheguei lá e eu vi um menino no berço. E eu cheguei, brinquei com ele, bati palma, ri e cutuquei e nada. A criança olhava para mim apática. Aquilo ali me deu uma angústia, eu fiquei tão incomodada. E aí eu chamei a diretora da creche, ela falou, olha, a nossa creche fechou porque estava sem recursos, né? E agora a gente conseguiu que as empresas nos financiassem e esse menino foi para casa. E na casa, a mãe trabalhava fora, ela era faxineira e ela não tinha como cuidar desse filho e esse filho ficou passando lá de pessoas que estavam ajudando ela. E a criança estava totalmente apática. Nossa. E isso a gente percebe, né, que é triste demais. É muito triste. Aí eu chamei a equipe e orientei que elas dessem colo, desse acolhimento, desse carinho, pele, né, tocasse na criança, porque não é só cuidados físicos, tem que tocar. Aliás, já tem uns estudos, Bruno, de orfanatos que nos Estados Unidos, né, crianças que tinham todo cuidado, mas as pessoas não tinham tempo de colocá-las no colo. O número de crianças que morriam era muito alto. E na outra mais simples, que não tinha tantos recursos financeiros. Aconchego, né? Aconchego. As mulheres pegavam as crianças, botavam no colo, faziam dormir. Aí a sobrevivência era muito maior. Fantástico, olha. Interessante incrível, isso, gente. Mas o toque, né? O toque a gente está passando essa questão do isolamento social, né? Onde a gente sente a vontade de tocar, de abraçar quando a gente vê uma pessoa querida e a gente não pode, né? Como isso faz falta, né? Como isso faz falta. E o quanto que isso também vai estar afetando, né? Tanto as crianças quanto os adultos, né? Depois da pandemia, né? A gente não sabe ainda das consequências que isso vai ter. Não sabemos. Essa é uma preocupação. Por quê? Porque nós adultos que temos hoje esses limites, para a gente é difícil. Imagina para as crianças. Criança é movida por toque, gente. Toque, abraço, beijo. Você pega um bebezinho, você passa assim a mão, você vai lá com o nariz na barriguinha, ele já fica todo sorridente, né? Ele já se comunica pela via do toque, né? Então,
a gente vai precisar estar muito atenta com as crianças, sabe? Porque, Bruno, elas já vão para a escola e elas já vão ter medo. Sim. Medo do coleguinha vir e abraçar. Elas já vão ficar assim. Então, medo, ansiedade. Então, onde vai caminhar isso? Sim. Olha a atenção que vai ser preciso. Isso pode evoluir para uma criança depressiva. E o quanto é importante, né, os pais estarem olhando já agora, durante esse processo que a gente está vivendo da pandemia, porque as crianças já estão dando sinais, né, de que elas podem sim já estar tendo mudanças no comportamento dela por conta disso, por conta dessa falta, por não estar com os amiguinhos, que vamos combinar, criança de 5, 6, 7 anos, o que é mais bacana na vida delas é estar com os amigos, é estar brincando. E querendo ou não, a pandemia tirou isso delas. Elas estão dentro de casa, sozinhas, às vezes com o irmão, com os pais. Mas cadê os amigos, né? E algumas crianças nem irmãos têm, né, Sandra? Verdade. Aí só tá lidando com adulto, que às vezes é aquele adulto que tá trabalhando dentro de casa, né? Tá em home office, né? Ocupado o dia inteiro. E aquela criança lá, que não sozinha, não tá lidando. Não tá lidando. Mas tá falando da criança, né? E o adolescente? Como que a gente começa a perceber que quando o adolescente está enveredando por esse caminho da depressão? Eu queria só fechar um pontinho da criança, porque para os pais perceberem que a criança começa a ter primeiro choro frequente. Choro frequente. Choro frequente. Acordar de madrugada sobressaltada. O que é acordar de madrugada sobressaltada? É meio um terror noturno, sabe? Aquilo que a criança acorda apavorada, ela acorda, ela senta na cama. Você vê que o sono da criança não está um sono normal. Mas muito cuidado, nem todo terror noturno é depressão. Não. Na verdade, tudo que nós estamos falando não existe sintoma isolado, tá? Na depressão é um conjunto de sintomas. Tem que se observar, a criança está triste, não é depressão. Vai se olhar tudo, vai olhar como ela está se alimentando, como ela está dormindo, os interesses que ela tem para as coisas à volta, brincando. A criança tem que brincar, gente. Né? O lúdico faz da criança. Então, perceba, a criança perdeu o interesse até de brincar. Não é só fica lá quieta. Criança quietinha, cuidado. Tá doente? Né? Tá doente. Tá doente. Criança não tem que ficar quietinha. Não é? É isso mesmo. Então, é até um alerta para os pais mesmo, tá dando uma voltinha com a criança, né? Vai pegar um arzinho, vai fazer alguma coisa com a criança, com todos os cuidados, é claro. Lógico. Mas não deixa a criança ficar lá apática, parada. Mas respondendo a pergunta do Bruno sobre adolescente, gente, é normal o adolescente nessa fase já ter as suas inquietações. É um processo que o adolescente passa, né? Da construção da identidade dele, né? Do convívio social, das mudanças que estão acontecendo no corpo, na mente, né? Ele passa a vida inteira sendo comandado com voz de autoridade, pai, de mãe e tal. Chega na adolescência, ele quer questionar mais. Ele quer ser a voz, né? Ele quer ser a voz, porque ele está na construção da individualidade dele, a individuação, né? Que é essa separação que ele precisa fazer dos pais, e ele vai muito pro social nessa época, né? Só que, quando o adolescente, né, ele só fica isolado dentro do quarto, né, só jogando, não tem interesse, você não vê ele conversando com os amigos, mesmo por videochamada, você não vê ele conversando, a não ser que esteja jogando, né? Aí ele já troca o dia pela noite, né? Ele fica acordado à noite e dorme de dia, não se alimenta direito. Aí você já vê, esse é um caminho para a depressão. Não gostar também do corpo, mas do rosto, alguma coisa, pode também... Porque na adolescência tem muito isso, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, eu era orelhudo e pescoçudo, né? Ainda bem que mudou, né? Olha o menino bonito que virou, gente. Olha só, meu garoto! Não vale, né? Porque a mãe e a mulher falando que é bonito. Mas assim, é lógico que eu não fiquei... Mas tinha hora que eu ficava muito triste, porque eu me olhava no espelho e falava, nossa, que pescoção, que orelhão, será que eu vou ficar assim pra sempre?
E gerava uma tristeza, né? Você acho que via esse momento, né? Mas beleza, mas não me abateu tanto, né? Mas passei por alguma situação relacionada a essa. Tem gente que fica depressiva, que tem a depressão por causa disso? Tem. É normal o adolescente se achar feio, né? Ter complexo, não gostar muito de se ver no espelho. Isso é normal. Agora, daí, para evoluir para uma depressão, também acontece isso, né? Que é a diferença. Quando os pais percebem, tem essa percepção de imediato, ou então nesses primeiros anos da adolescência, vai fazer toda a diferença para não desenvolver, né, um adolescente depressivo, né? Vai precisar do olhar dos pais, né? Certeza. Porque como é que se forma a imagem, pessoal? A primeira imagem que uma criança recebe é dos seus pais. É o olhar, meu lindo, minha princesa, você tem os olhos lindos e tal. É essa imagem que os pais dão para ele. Então, se os pais são indiferentes a isso, não fortalecem, né, a imagem da criança, ele vai crescendo, chega na adolescência, ele vai lidar com esses conflitos com a sua própria imagem. Tem alguns riscos, gente. Tem alguns riscos. Hipernorexia, muito comum na adolescência, ou até mesmo para bulimia, que é aquele adolescente que se isola e aí ele não tem mais relacionamento com os colegas, ele come o dia inteiro, vai para obesidade, e nesse quadro a depressão se instala, né? Porque aí ele já tem um quadro de não gostar de si mesmo por conta do engordamento. E aí passa a ser um adolescente depressivo com vários riscos. Que ainda tem a automutilação. Essa aí é barra pesada, né? Nossa, porque aí é um processo autodestrutivo, né? Com certeza. A dor de dentro está tão forte, né? A dor no peito, a angústia está tão forte que ele precisa de uma dor aqui fora para dar conta da dor de dentro. Então é mais fácil para ele sentir a dor de fora, às vezes se cortando, né, se automutilando, do que sentir a dor de dentro. E também, Bruno e Sandra, muito comum na adolescência as acnes, não é? Verdade. Muito comum. Aí isso contribui para o adolescente ficar pior, né? Porque pipoca tudo aqui no rosto, ele se acha horroroso, né? E como que então, a gente sabe todos esses sintomas que vêm aí, principalmente no adolescente, como que os pais podem fazer para ajudar? Eu acho que agora que vem ainda mais da questão do apoio aí dos pais, como que os pais têm que se movimentar, quando que tem que chegar e procurar um profissional para até sair desse pronto, não, meu filho, eu estou percebendo que você precisa de um profissional. Como é que é isso, mãe? Na verdade, inserir um profissional na vida de um adolescente já é um processo difícil. É verdade. Porque ele rejeita. Talvez ir ao médico para tomar um remédio, ele às vezes até vai, embora ache que não precisa. Geralmente eles até, quando prescrevem, eles não tomam, jogam os remédios fora. Mas o que eu acho pior nessa questão, eles não aceitam muito a terapia. Eu já tive alguns pais que me procuraram para atender o filho, né, o adolescente. Como ele não quis, eu fiz o acompanhamento com os pais. Isso. Entende? Porque aí eu consegui chegar no adolescente através dos pais, irmão. Foi muito interessante. É verdade. Todos os casos que eu peguei, que eu tive que fazer esse percurso para chegar no adolescente, nossa, foi muito bacana. Eles se sentem importantes quando a gente consegue incluí-los, não pela necessidade dele. Não, eu estou precisando de você para ajudar seus pais. Então eu queria te ouvir, porque você vê como seus pais são dentro de casa. Então, aí ele vai. É uma estratégia. E aí, quando ele vai e consegue formar uma aliança com você, que você entra no assunto dele, você não vai falar de depressão, não vai falar nada, aí ele se sente acolhido. Então, é muito importante os pais se disponibilizarem aí, a participar disso. Por quê? Porque aí vem a evasão escolar, ele não quer mais ir para a escola, né? Muito comum no adolescente também, ele perde o interesse. E eu tenho percebido, né, nesse tempo, nesses últimos anos, até já falei isso em algumas
em algumas lives e algumas palestras minhas. Um tipo de bipolaridade que eu diria que é um transtorno bipolar da era tecnológica. Que eu tenho, não é bipolaridade clássica, de momentos de euforia e de depressão, esse ciclo demarcado que o transtorno bipolar tem. Não. O adolescente, ele fica horas e horas com aquele monte de estímulos visuais. Né? Agitação. Porque todo jogo é agitado. Não, fica agitado. Ao final de um jogo você fica agitado. Aí é uma descarga enorme de adrenalina na corrente sanguínea. Ele recebe muita adrenalina. E depois, o que acontece com os outros hormônios, né? O cérebro não dá conta de liberar adequadamente serotonina, noradrenalina, todas essas coisas que a gente já conhece, para compensar o desgaste que ele teve com o excesso de adrenalina. Aí, quando termina os jogos, ele entra na apatia. Ele não quer mais fazer nada. Sim. E tá cansado. E não é um cansaço de invenção, não, gente. É real. Aquele cansaço, sabe aquele adolescente com olho fundo, cansado, não tem mais interesse por nada. Aliás, nem para comer. Então, eu percebo isso, que quanto mais, né, vai avançando os estímulos, e hoje as crianças horas e horas estudando, né? Sim. Na frente do computador. Sim. Na frente. Da pandemia, né? Sim. Não é? Nossa, é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu acho que é um cansaço, né? E cansa, gente. Cansa. Não, cansa. E aí, se ele cai na depressão na adolescência, a tendência é de recorrer na vida adulta. Ele pode depois, na vida adulta, também ter episódios depressivos, né? Perfeito, perfeito. Acho que é isso, né? Acho que a questão da depressão, né? Que é um tema bem importante da gente colocar. Acho que no primeiro vídeo, se você não viu, vai lá e dá uma olhada, onde a gente fala de uma maneira genérica do que é a depressão, da doença. Esse vídeo agora a gente está discorrendo sobre a depressão na infância e na adolescência, né? Precisamos realmente ficar antenado com os nossos filhos e até com os filhos dos outros para começar a perceber, né? Se você lida com criança, você lida com adolescente, fique ligado no comportamento para realmente ter uma proatividade para ajudar antes de acontecer. Ou se também a pessoa já está lá, então você consegue ajudar a pessoa a sair dessa dificuldade, né? E no próximo vídeo, a gente vai ter outro vídeo, a gente vai falar sobre depressão... No pós-parto. Esqueci. No pós-parto, exatamente. Depressão no pós-parto. Então, ó, antes específico da mulher, né? Exatamente. Então, antes de você desligar aí, você tem que curtir, você tem que compartilhar, se inscrever para que toda vez que tem um vídeo novo, você já ficar sabendo, tá bom? Grande abraço, beijão, até mais. Tchauzinho.